Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Vocês já viram que eu estou mais monitorado do que paciente em UTI, não é? Estou todo cheio de fio aqui. Se esse negócio der choque, daqui a pouco eu vou sair voando. Mas, meus amigos, o Livro dos Espíritos, na questão 459, talvez a questão mais conhecida do Livro dos Espíritos, porque é uma questão que nos inspira a pensar sobre todo o imaginário da espiritualidade em relação aos seres humanos encarnados, eu digo, porque fala das relações espirituais. Quando Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos interferem em nossas vidas? Eles respondem, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. Dito de outra forma, nós estamos o tempo inteiro sendo contactados com imagens espirituais, estamos o tempo inteiro sendo tocados com influências espirituais, só que a gente muitas vezes não sabe por razões óbvias, a gente não consegue enxergar. As pessoas que nos interferem, nos influenciam, assim são os espíritos junto aos encarnados. E a questão que não quer calar é exatamente como funciona isso. Como é que os espíritos, de certa forma, nos influenciam de tal sorte, de tal maneira, ao ponto de sermos diuturnamente influenciados por eles? E a explicação também será dada pelos próprios espíritos, quando eles falam que nós, enquanto seres encarnados e desencarnados, somos seres de energia. O que significa isso? Significa que toda a nossa constituição espiritual e toda a nossa constituição material, ela tem como fundamento as mesmas bases energéticas, ou seja, os mesmos componentes energéticos que compõem os espíritos, certamente estão nas bases fundamentais também das matérias que constituem os nossos corpos. Ou seja, se nós pudéssemos fazer uma análise do nosso corpo, descer nos meandros da nossa formação celular, nós chegaríamos lá no fundo, bem lá no infinito da constituição material, nós chegaríamos a uma essência comum a todas as coisas, as árvores, as pedras, as águas, aos ares, tudo, absolutamente tudo, teríamos como fundamento os mesmos elementos constituintes. Mas isso é uma coisa interessante porque ainda não explica como é que os espíritos nos interferem ou interferem nas nossas vidas. Interferem também porque nós, como seres de energia, nós somos guiados ao pensamento. Nós temos a capacidade de pensar, de sentir e de agir como tudo na natureza que vibra, tudo na natureza que se expressa através das vibrações. Nós também vibramos essas energias cósmicas quando nós pensamos e sentimos. Quando pensamos alguma coisa, o nosso pensamento voa no espaço infinito e termina movimentando energias do espaço que nós também não vemos. De outra maneira dizendo, quando pensamos e sentimos, nós também influenciamos de alguma maneira esse grande universo de energia. Ou seja, eles interferem nas nossas vidas e nós interferimos nas suas vidas. Quando nós fazemos uma oração, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conversando com alguém. Quem é esse alguém? Normalmente alguém desencarnado. Estamos falando com o Espírito, estamos falando com o Santo, estamos falando até com Deus. No máximo supremo da nossa comunicação, estamos indo ao mais alto possível, chegando até os altiplanos divinos, aonde nós podemos conectar com o próprio Pai, o próprio Criador de todas as coisas. Mas o que significa orar? Significa que nós vamos estar com o nosso pensamento de tal forma, de tal maneira concentrado, que nós vamos estar elevando esse pensamento e dizendo, o pensamento saia voando e chegue até aquele que eu quero comunicar. O pensamento tem intenção, o pensamento se traduz em palavras, o pensamento se traduz em formas, o pensamento é uma forma de expressão e de comunicação. Quando pergunta assim, qual é o idioma que fala o espírito? Os espíritos não usam a voz, não usam as palavras, não usam essas maneiras que nós usamos aqui para nos comunicar.
Os espíritos de ordinário se comunicam também através do pensamento. Eu estou falando isso para vocês terem uma ideia de como o pensamento é importante em toda essa composição da nossa existência. Então, na hora que a gente começa a vibrar em uma determinada emoção, quando a gente começa a ter um determinado diapasão de pensamento, quando a gente começa a pensar de uma determinada forma, a gente cria em volta de nós uma espécie de um campo. E esse campo, ele é atrator de outros campos. Ou seja, para que alguém se comunique comigo, eu preciso estar sintonizado com essa nova energia. Pense no rádio. Quando você liga o rádio, você quer ouvir a Globo FM, você vai lá e bota numa sintonia de uma rádio. Agora eu quero ouvir a Band News, aí você bota em outra frequência de rádio. Quando você quer mudar o assunto, você muda a frequência. Da mesma forma, quando nós estamos nervosos, chateados, estamos com raiva, estamos nos sentindo muito mal diante de todas as coisas, que tipo de energia eu vibro? É energia do bem? Eu vibro energia boa? Claro que não. Eu faço em volta de mim uma energia, um campo de energia da mesma frequência das minhas emoções, dos meus pensamentos. E com isso eu atraio para junto de mim pensamentos daqueles que estão nessa mesma vibração. Quando eu estou triste, quando eu estou zangado, quando eu estou com raiva de alguém, quem estará do meu lado? Os felizes ou também aqueles que estão sintonizados comigo? Olha, nem mentor espiritual às vezes aguenta. Porque os espíritos nos explicam o seguinte, que quando nós estamos muito arredios, não queremos prestar atenção nas mensagens que eles nos passam, eles se afastam um pouco, para que nós sejamos donos dos nossos próprios atos, para que nós sejamos os nossos condutores, os condutores dos nossos próprios destinos. Então eles não ficam, eles não interferem nos nossos processos. De mente, de pensamento, de emoção. Não, ele não interfere. Então, o campo de pensamento é extremamente importante porque eu agora começo a pensar que eu posso estar em um dos dois lados. Eu posso ser a parte do problema, como também eu posso ser a parte da solução. Imagine que eu seja uma pessoa desequilibrada e eu estou num ambiente de trabalho. O que vai acontecer comigo? O tempo inteiro eu estou vibrando, pensando coisas ruins, o tempo inteiro eu estou recebendo energias e reagindo a essas energias com a mesma violência ou até com mais violência ainda. Que tipo de energia eu estou trazendo para aquele ambiente? É muito comum a gente ver ambientes empresariais contaminados pelo pensamento negativo. É muito comum nós vermos as sociedades humanas contaminadas pelo pensamento negativo, às vezes até instituições religiosas contaminadas pelo pensamento negativo, e isso faz com que comece um vai caindo, daqui a pouco o outro vai recebendo aquela energia, vai se sentindo mal, vai começando a ver no outro, começam a se aproximar os nossos companheiros espirituais, que reforçam essas energias, que reforçam esses campos. E no momento em que a gente começa a ter essas emanações, a gente vai, então, entrando nessa onda, como a gente literalmente diz. E daqui a pouco, quando a gente pensa, ou quando a gente menos espera, nós estamos também fazendo parte daquele grupo que está desequilibrando o ambiente. Isso eu estou dizendo a vocês porque quando nós falamos sobre obsessão, quando nós falamos sobre influências espirituais, no fundo está este ponto. Que existe uma forma de você se proteger das influências espirituais, das influências mentais, que é você estar sempre se colocando em uma condição energética, se colocando sempre numa forma, de uma maneira de pensar, que você não esteja sendo agredido o tempo inteiro por essas vibrações, ou seja, saindo da sintonia do mal, o mal não chega até você. É o que tentam fazer muitos dos místicos, é o que tentam fazer muitas das pessoas que tentam encontrar através de uma nova forma de viver a sua vida, uma nova maneira de pensar, uma nova energia do pensamento. E com isso conseguem verdadeiramente viver vidas espetaculares. Conseguem viver vidas bem muito dignas. E isso se chama imunidade psíquica ou autoridade moral. Essa autoridade moral, que era uma autoridade que Jesus trazia nos seus discursos,
quando ele apresentava toda a sua teoria a respeito de como nós deveríamos viver as nossas vidas, ele trazia muita ideia da autoridade, porque você não consegue convencer o mundo, você não consegue trazer para o mundo uma nova notícia, uma novidade, um evangelho, uma boa nova, se você não trouxer também junto com você a autoridade. O que é autoridade? A autoridade é um pouco diferente de poder. Autoridade não é poder. Poder é algo que eu consigo impor. Poder eu posso obter através das armas. Então, quando você vê, por exemplo, um ambiente conflagrado nas drogas, e você vê, por exemplo, aquele grupo que anda com armas belíssimas, fortíssimas, enormes, eles têm poder, mas não têm autoridade, porque a autoridade é algo que não se conquista pela força, a autoridade é algo que se conquista pelo respeito, a autoridade é algo que se conquista pela admiração. Então, para que alguém tenha autoridade, alguém outro tem que reconhecer nele aquela virtude ou aquela característica que ele dê autoridade para falar, para ser, para agir. Então, vocês imaginem, por exemplo, que eu chegue aqui e comece a falar de paz, comece a falar de amor com vocês e de repente eu saia daqui chutando as latas da rua, xingando todas as pessoas. Que tipo de autoridade eu teria para estar aqui falando com vocês? E não precisa, para ser autoridade, não precisa ser uma pessoa máxima absoluta, nada disso, porque todos nós somos autoridade em algum assunto. Aquele que é mãe, aquele que é pai, na grande maioria do seu tempo, ele traz em si uma autoridade da educação, uma autoridade da condução daquelas almas que são seus filhos, e é o tempo inteiro a responsabilidade por manter esse clima de autoridade através do exemplo. Não se educa filho através da imposição das palavras, principalmente os meninos de hoje, cheio de internet, cheio de, para que isso? Cheio de toda hora, de Google, não sei o que, o pai fala alguma coisa, ele vai no Google para saber se o pai tem razão, se não tem. Antigamente a gente aceitava, né? Eu sempre faço a pergunta característica, quem aqui já ouviu, me respeite que eu sou seu pai? Né? Uma coisa normal de se ouvir. Né? Mas hoje é me respeite porque eu sou digno de ser respeitado. Só funciona assim, porque se a pessoa não for um exemplo, se a pessoa não tiver a capacidade realmente de ser ou de radicar dentro dele aquilo que ele verdadeiramente fala, ele não consegue atingir os corações, ele não consegue ver ninguém. Nós temos de forma muito comum acontecendo no mundo hoje, pessoas que trazem para si autoridade moral e que são pegas muitas vezes em flagrantes de humanidades, mostrando o quanto nós temos que ter cuidado com isso, com as nossas conduções, com os nossos pensamentos e, sobretudo, o nível de autoridade que a gente coloca as nossas relações com o outro, de que forma a gente se impõe ou se coloca na vida. Eu estou falando de uma pessoa muito querida no mundo e no Brasil sobretudo, e que é uma pessoa humana que achou que já tinha encontrado a luz. Então ele começou a pregar uma ideia de amor, e de repente alguém chegou e disse assim: "Espera aí que eu vou te mostrar que você ainda não é essas Coca-Colas todas. Eu vou te mostrar que você ainda tem necessidades humanas." E recentemente nós tivemos a revelação de que essa pessoa ainda não tinha atingido o nível quando um assunto de uma relação afetiva dele com uma das suas seguidoras fez com que aquilo se transformasse num grande escândalo, quando podia ser uma coisa absolutamente normal, porque o fato de você ser uma autoridade não quer dizer que você deixe de ser um ser humano. Então Jesus pregava que nós, dentro da nossa condição humana, que nós tivéssemos a condição de sermos autoridades no assunto mais importante para todos nós, que são as nossas vidas. O assunto mais importante do que viver as nossas próprias vidas. Existe algum assunto importante mais do que esse? Existe algum assunto mais importante do que você acordar e dormir, sabendo quem você é, sabendo o que você está fazendo aqui, sabendo qual o sentido da sua vida? Existe alguma coisa mais importante do que isso? Se houver, me avisem, porque nós não damos importância a isso,
Mas isso é muito importante, porque nós viemos aqui para descobrir exatamente isto. Nós viemos aqui para cumprir este mandato, e foi isso que Jesus, de certa forma, fez. E existem algumas passagens do Evangelho, como por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 9, quando ele está se referindo a Maria Madalena. E ele diz assim: Maria Madalena, aquela de quem ele retirou ou expulsou os 7 demônios. 7 demônios. Eu fico pensando, coitado de Maria. Não seriam os 7 demônios de Maria, por acaso, os pecados capitais? Não seriam as tentações de Maria os seus próprios demônios? Quando Maria abandona a sua vida, quando Maria abandona seus desejos materiais, quando Maria abandona as suas próprias necessidades do prazer. Estou colocando aqui dentro da história apenas para não polemizar. Não seria isso? Teria um significado, mas o que está se querendo dizer é que quando Maria é procurada por Jesus para ser ela a mensageira do seu retorno, da sua volta, estava ali sendo reconhecido nela uma pessoa que já tinha autoridade para receber mensagens de tamanha envergadura de um espírito de tamanha ordem. Então é por isso que a gente precisa pensar nesse momento que estamos vivendo de perturbações espirituais, aonde o Espírito Manuel Filomeno de Miranda veio nos lembrar de que nós somos suscetíveis a esse tipo de influência e, sobretudo, todos nós que estamos buscando fazer o nosso processo de reforma íntima, o nosso processo de fazer de conta que nós já somos iluminados. Então, aqui entre os nossos confrades, a gente vê muito disso. Pessoas muito mansas, que abraçam muito, que falam muito mansinho e tal, chamam os outros de irmão, mas ainda não conseguiram vencer internamente as suas batalhas contra os seus próprios defeitos morais. As suas próprias imperfeições morais ainda não foram debeladas ao ponto deles poderem verdadeiramente se considerar, de alguma maneira, já concluindo uma etapa importante, que é essa etapa de vencermos as nossas viciações morais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar desperto. O Espiritismo não quer que ninguém seja perfeito quando ainda não tiver atingido os graus de perfeição. Não quer que ninguém finja que é santo, porque se nós tivermos apenas a necessidade de acolhimento de santos nas casas espíritas, elas não estão cumprindo o seu papel, que é de receber os espíritos doentes, como todos que somos, para poder entregar na sua mão o bálsamo da verdade que liberta, de que nós somos espíritos e que nós temos um caminho interessante para seguir, e a partir deste conhecimento, deste autoconhecimento, cada um individualmente fazermos a nossa estrada, com o apoio individual de um e de outro, sem que os nossos pensamentos se transformem em pontos de disrupção ou de desequilíbrio, se que o nosso pensamento simplesmente não sejam armas utilizadas para ferir, sejam, ao contrário, sejam lugares para acolhimento daqueles que ainda não se encontram nas suas condições mais interessantes. Em Marcos capítulo 5, versículos 9, nós temos uma outra passagem interessante, que Jesus chega com seus discípulos em Gerasa ou Gerasa, quando ele encontra um homem que devia ser um homem muito forte. Ele era um homem muito forte porque nem as correntes podiam prender. Já tinham colocado correntes nos seus pés, já tinham colocado correntes nos seus braços, e ele não conseguia ficar preso. Ele arrancava, triturava as correntes e vivia entre as pedras se arranhando. Ele tinha um problema psicológico, certamente. Ele praticava aquilo que os jovens hoje fazem, chamado de cutting, que é cortar o seu próprio corpo para poder se aliviar das dores psíquicas. Um homem que sofria, que babava o tempo inteiro. E quando ele vê Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega junto de Jesus, ele diz: Jesus, o que é que você quer de mim? E Jesus entende que ele está com um problema muito grande, entende que ele está numa situação muito complicada e manda que aqueles espíritos saiam de dentro daquele homem e pergunta: quem é você? Nós somos legião porque somos muitos. Muitos.
Então Jesus ordena que esses muitos saiam, e tem ali uma manada de porcos, poucos porcos, gente, 2.000 porcos. Vocês imaginem 2.000 porcos? Ou a pessoa cria 2.000 porcos, comprou 2.000 porcos, né? Como é que chama de porco? O quê? Uma vara de porcos, muito bem, me lembrei agora dos coletivos, né? É uma vara de porcos. Então, uma vara de 2.000 porcos, não é uma varinha, é uma vara grande. Então Jesus ordena que esses espíritos, essa legião de espíritos, vá para os porcos. E os porcos ficaram muito doidos e começaram a pular de cima do abismo, e eles se mataram, todos eles, 2.000 porcos, e os espíritos foram juntos dos porcos, não é? Então todos ficaram muito assustados, e aquele homem que estava endemoniado, quando ele acorda do seu transe, ele começa então a falar de Jesus, a pregar e ajudar na pregação, e todos ficaram muito impressionados com isso. Então, quando os seus discípulos tinham a curiosidade de saber como é que se fazia isso, Jesus trazia no seu ensinamento sempre a noção da autoridade, dizia: esses saem com jejum e oração, ou esses precisam de convicção. Tem uma certa feita que Jesus está curando um rapaz que tinha epilepsia. Ele se batia no chão e ele ficava babando, e ele se jogava no fogo, se jogava na água, muito desde criança. Então, quando Jesus vai chegando, todos correram para cima de Jesus para perguntar a ele. Aí Jesus fica assim, vendo aquela coisa, e pergunta assim: o que foi que aconteceu? Não, esse rapaz está com um problema, tem um espírito mudo que está aí nele, e ele desde criança, esse rapaz está sofrendo muito. Aí Jesus diz assim, quando sabe que os seus discípulos já tinham trabalhado ali e que não tinham conseguido nada, ele diz assim: até quando eu vos suportarei? Eu adoro essa frase de Jesus, até quando eu vos suportarei? Porque as pessoas ouviam Jesus falar, mas não se investiam de autoridade para fazer o seu trabalho. É diferente você andar na água, você fazer determinadas coisas, como ele, sugeria aos seus discípulos fazerem. Para fazer determinadas coisas, você tem que ter entrega de espírito, vocês têm que estar inteiro no seu espírito para que aquilo possa de fato se constituir uma verdade, não só para você, mas também para aqueles que estão observando a sua vida. Então essa era uma forma como Jesus pregava essa situação. Então, quando a gente vê hoje o mundo em transição planetária e a gente pensa em Jesus como o nosso grande guia, o nosso grande mestre, o mestre dessa humanidade é Jesus, não tenho nenhuma dúvida disso, por conta de toda a forma simples como ele nos ensinou a amar e sermos amados, a construir uma vida digna aqui na Terra a partir dos seus ensinamentos. Então, quando a gente vê hoje, a gente fica fazendo algumas análises na sociedade e a gente pensa assim: será que nós somos hoje perturbados ou perturbadores? A nossa querida Ana Freud, a filha de Sigmund Freud, ela escreve um livrinho muito bacaninha chamado Mecanismos de Defesa do Ego. E o mecanismo de defesa do ego, ela traz como um deles aquele que você nunca está errado, sempre é o outro quem está errado. Então nós nos colocamos sempre na posição de vítimas quando nós muitas vezes somos os algozes. Nós muitas vezes somos aqueles que causamos o mal no outro, mas nós nunca estamos satisfeitos e colocamos sempre o defeito no outro. Então o defeito é do marido, o defeito é da mulher, o defeito é do governo, o defeito é da situação, é do vizinho, é sempre o outro quem causa em mim o desconforto. E muitos poucos somos nós, aqueles que verdadeiramente temos coragem de encarar a situação e dizer: não, quem errou fui eu, quem transgrediu fui eu, quem feriu esse passo fui eu. Muitos temos dificuldades em fazer esse tipo de coisa, não é verdade? Então, quando a gente se coloca no lugar de sermos os perturbados, muitas vezes nós estamos ocupando a cadeira dos perturbadores. Porque neste livro de perturbações espirituais, Manuel Filomeno de Miranda fala dos achaques que as casas espíritas estão recebendo
sobretudo por conta das nossas vacilações emocionais. Sobretudo porque nós ainda buscamos dentro das casas espíritas o sonho da salvação, que viria através de uma mão divina, que pegaria nas nossas cabeças e soltaria um pó de pilim-pim-pim da Emília, fazendo com que a gente mudasse de uma hora para outra com água fluidificada e passes magnéticos, tirando a nossa responsabilidade das nossas próprias vidas. Então, quando a pessoa vira para mim e pergunta assim, minha vida está ruim em casa, minha vida está ruim no trabalho, minha vida está ruim na rua, minha vida está ruim no amor, minha vida está ruim em todas as dimensões, será que é problema espiritual? Eu digo, certamente é. O seu espírito não está nada bem. Por quê? Porque nem tudo é espírito, gente. Olha... Tem pessoas que chegam no centro espírita e dizem, tem um obsessor na minha vida que está acabando minha vida. O obsessor diz, eu fico longe dela, porque se eu ficar perto dela, é ela que vai estragar comigo. Eu até tento ajudar, mas não dá. Não é? Porque para a gente é cômodo, gente. A pessoa não faz nenhum esforço para mudar a sua vida, não faz nenhum esforço de melhoramento. Aí deu um problema na dimensão da vida, é problema de quem? De obsessor. Vamos para um centro espírita tomar passe, vamos para um centro espírita fazer desobsessão. Então, como é que funciona a desobsessão? Às vezes até tem o espírito, porque é aquela coisa da sintonia que eu falei. A gente vibra, os irmãozinhos chegam, não é? Os irmãozinhos chegam. Então, eu digo sempre que o obsessor é um consultor que nós contratamos em nossas vidas, porque o obsessor chega quando você convida. Você chama, abre a porta, diz, eu estou precisando, ele chega, diz, olha, tenho aqui uma sugestão para lhe dar. E a gente aceita a sugestão. Então, por isso, no Livro dos Médiuns, o ciclo do processo obsessivo começa na obsessão simples, que são aquelas pequenas sugestões do tipo, eu vou para o centro espírita hoje, que hoje Paulo vai estar lá falando de pensamento, não sei o que, tal. Aí vem o irmão e fala assim, não vai hoje não, você está tão cansadinha, fica em casa, assista a novela, está tão boa esse negócio dos congelados, fica aí vendo, né? Você não trabalha na Sadia, mas tem uns congelados aqui que são ótimos, né? Então, aí você começa a ficar em casa, e o nome disso é uma obsessão simples. Por quê? Não que isso seja, eu estou aqui, claro, estou aqui trabalhando numa alegoria, mas... muitas vezes são coisas do dia a dia. Eu vou pedir perdão a pessoa, não peça não, essa pessoa não merece seu perdão. Não. Que? Vai nada, vai lá nada. Que nada, uma pessoa tão cheia de Fs e Rs, não vá. E aí a gente não vai. A partir do momento em que a gente começa a acreditar nisso, o irmão se empolgou com a sua consultoria e ele começa a dar mais tempo integral. E começa a formular teorias da vida, começa a dizer como é que funciona o mundo, o que é que presta no mundo, o que não presta no mundo. E a gente começa a prestar atenção nisso, o nome disso é fascinação. A gente vai agora para o outro grau, que é a fascinação. No terceiro grau, nós já estamos subjugados, e aí depois Kardec até conserta a subjugação, transformando-a em possessão. Então, quem abre a porta do processo obsessivo somos nós. Quem se deixa perturbar somos nós, porque... enquanto perturbadores, nós estamos na sintonia da perturbação. É simples parar de ser perturbado, basta parar de perturbar. Porque para você estar vibrando no mal, você tem que estar fazendo mal a alguém. Não existe possibilidade de alguém vibrar no mal e não estar prejudicando pelo menos uma pessoa. E quem são essas pessoas que nos circundam? São os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos companheiros dessa jornada. E eu queria aqui falar somente uma questão importante sobre família. Muito se tem falado sobre família, mas quando a gente fala sobre obsessão, espírito, vibração, energia, cabe essa consideração. As famílias são a oportunidade única de espíritos diferentes conviverem durante muito tempo juntos. Se não houvesse o corpo, o nivelador energético dos espíritos, nós não teríamos a oportunidade de nos encontrar aqui na Terra com espíritos tão ruins e ao mesmo tempo com espíritos tão bons. Nós só conseguimos fazer isso aqui por causa dos corpos que nivelam as nossas energias. Portanto, dentro da sua casa, certamente tem espíritos mais avançados e menos avançados. Existem espíritos que no passado foram algozes,
foram perturbadores e tem também os perturbados, aqueles que foram as vítimas. Estão todos dentro do mesmo ambiente familiar. O que é que nós temos que fazer? Se nós entrarmos na continuidade das vibrações que nos pautaram as relações todo o tempo, nós vamos simplesmente reforçar os antagonismos que sempre existiram. Nós não estaremos resolvendo nada, a gente só está botando mais sal num tempero que já está ruim, já está complicado. Então, a oportunidade única que nos é dada por Deus, quando formam os agrupamentos familiares, sobretudo, porque são os mais próximos, é que nós aproveitemos este encontro espiritual de perturbados e perturbadores para formarmos uma única casta de espíritos resolvidos na égide do amor, resolvidos na lição magnânima do amor. Então, se a gente não presta atenção para isso e fica simplesmente agindo como agimos normalmente, a gente termina complicando tudo, gente. Olha a nossa sociedade hoje, as redes sociais. O que é aquilo, gente? Aquilo é um lixo da mente humana. Nós nos colocamos ali usando assim todo o respeito aos nossos companheiros que trabalham nessa operação de limpeza da rua, mas nós fazemos o trabalho dos garis intelectuais, coletando os expurgos mentais de pessoas sofridas. E a gente se deixa levar por isso, se impressiona. Aí um diz assim, Paulo não presta, aí o outro já chega lá, você sabia que Paulo não presta? O outro diz, olha, Paulo é horroroso, olha, Paulo não presta porque ele já matou 3 pessoas, aumenta, porque se ficar só numa coisa, não tem que botar um assunto novo. E o nome disso, aí vai o tal do fake news, não é? O fake news, que é, na verdade, estimulado pela própria imprensa. A própria imprensa que começou com esse negócio de vender notícia, que acabou com esse negócio de fake news, e a gente embarcou nessa porque todos somos jornalistas hoje. Todo mundo pode escrever uma matéria numa rede social. E quando a gente está disseminando ódio, o que a gente está trazendo em termos de psicosfera? Quem nós estamos atraindo para o Brasil quando fica coxinha, pirão, macarrão, camarão, mortadela? O que é isso? A gente está atraindo espíritos de luz para o nosso planeta ou estamos trazendo simplesmente pessoas, espíritos da desunião para estarem nos nossos ouvidos? É fascinação, não é? O tempo inteiro ali, ó. E a gente bote fulano, faça fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, gente, olha, a gente precisa prestar atenção no que nós estamos fazendo. Olhe que eu digo isso, vou repetir muitas vezes, muitas mais, e vou só mais uma vez. Espiritismo não é porta de igreja. E centro espírita não é sucursal de igreja nenhuma. Por uma razão muito simples. As igrejas prometem salvação a partir de anjos, de santos, da ação terceirizada de forças do além. O Espiritismo nos empodera para que nós sejamos os salvadores das nossas próprias vidas. É difícil isso? É difícil. É dureza? É muito mais fácil passar uma flanela na porta do banco e ver a dívida ir embora? Não é muito melhor você fazer uma promessa para que o amado venha em 3 dias? É muito melhor do que você tomar um banho, se arrumar, melhorar seu diálogo, melhorar suas emoções, parar de encher o saco, não é? Se cuidar um pouco mais. Isso dá trabalho, gente. Agora, chegar ali e fazer um negócio para o amante vir em 3 dias, é mais fácil. E isso aqui não existe em centro espírita. Centro espírita sério trabalha com a proposta da reforma humana, considerando o ser de carne e osso, considerando o espírito imortal, considerando um ser que é psíquico, considerando um ser que é social, considerando as nossas diferenças e aceitando as nossas imperfeições, porque se não for assim, não adianta, não funciona. Como é que nós vamos criar uma comunidade de reforma íntima se aqui a gente só aceita pessoas perfeitas? Não, eu quero que vocês me aceitem do jeito que eu sou. Por quê?
Porque eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas sei que serei se vocês me ajudarem a ser. Se cada um de nós aqui tivermos esse pensamento, olha que coisa maravilhosa, vamos formar uma grande comunidade de perturbadores em busca da paz. Vamos montar uma grande egrégora de luz, porque as nossas intenções serão muito boas. Muitas pessoas acham que quando chegam aqui na Terra tem que fazer obras grandiosas, construir prédios enormes, fazer atendimento a 700 mil pessoas para poder ganhar o reino dos céus. O verdadeiro reconhecimento, o mérito do Espírito não está nas suas obras, está na intenção de se melhorar todos os dias. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua intenção, pelo seu desejo, pela sua vocação e pelo seu esforço para domar em si as suas más inclinações. Aí você diz, mas eu não consegui. Mas como é que você está fazendo? Eu estou lutando como um leão para conseguir. Eu ainda não consegui, mas vou conseguir. Se eu continuar tentando. Virá o momento em que as condições me serão colocadas. E aí, a partir daí, eu farei tudo mais fácil. Porque uma coisa que o povo reclama também, sabe o que é, gente? É assim, ó. Quando eu não era espírita, minha vida era toda tranquila. Quando eu resolvi mudar de vida, que eu comecei a ficar mais assim, e comecei a mudar meu pensamento, começou a acontecer um monte de coisa na minha vida que não acontecia antes. Eu acho que são os espíritos que estão vindo aqui me pegar. De novo, os pobres dos espíritos. O nome disso é prova. Porque a gente já veio, de certa forma, com esse compromisso de chegar num determinado momento da vida, a gente mudar essa chavinha para a gente cuidar do nosso nariz. Aí os nossos companheiros dizem, você já resolveu fazer isso? Espera aí, eu me lembrei que tem um textinho aqui na estante, eu vou botar aqui para saber só se você realmente consegue fazer isso. E a gente vai o tempo inteiro administrando essas coisas, e o mais importante de tudo é que a gente aprende a não somente não evitar os problemas, porque os problemas sempre vão acontecer. É como eu vou lidar com eles. A gente aprende a lidar com os problemas, aprende a encarar os problemas, e isso a gente aprende aqui dentro. Aprende a construir uma autoridade. Eu conheço muitas pessoas que são autoridades morais. Por quê? Porque eram pessoas muito ruins e conseguiram sair da lama para se transformarem em pessoas do bem. Tem um amigo, não sei se você conhece, um companheiro lá de Vitória da Conquista, que ele também canta muito bem. A sua vida foi um fracasso. Durante muita parte da sua vida, ele bebia, andava na noite, etc., companhia limitada, fez um monte de bobagem. Um dia ele resolveu mudar. E hoje uma pessoa que canta, que encanta, não é? que espalha flores com a sua poesia, e é emocionante ver essa pessoa dar o seu testemunho da sua vida, da sua transformação moral. É muito bom, gente, ver isso. Dá exemplos aqui para vocês. Olha, Gandhi não era santo, já nasceu numa nuvem. Não, ele era um menino normalíssimo, tinha problemas como todas as pessoas tinham, se casou muito cedo com uma moça também, uma criança. Ele era viciado em sexo, ele tinha uma paranoia, por exemplo, medo de cobra, trancava a mulher dentro de casa com ele também, porque ele tinha muito medo, não é? Ele roubou um irmão, fumou, comeu carne, que para eles lá isso é crime, e até chegou a quase tentar suicídio por conta do seu pai. Isso é a vida dele assim. Um belo momento ele resolveu mudar. É um direito que cada um tem de ter simplesmente essa possibilidade de fazer a transformação da sua vida. Não é? Agostinho de Hipona, pobre da Mônica, rezou 32 anos por ele, para que ele pudesse se transformar em um grande teólogo da igreja, trazer a inspiração. 32 anos sua mãe rezando, pedindo que ele largasse aquelas manias e deixasse de viver ali naquela esbórnia para poder voltar à sua vida, ou devotar a sua vida às questões que a mãe tanto gostava, não é? E quantos outros todos a gente não vê? Francisco de Assis. Francisco de Assis, na verdade o seu nome não era Francisco. Ele era chamado de Francisco, porque Francisco quer dizer francesinho. Ele era um menino rico,
Era um menininho, um garotinho, hoje seria um filhinho de papai. Desses que anda escalifando com o carro, fazendo farra, que não quer saber de nada, não quer estudar, não quer nada. Seria um caso desse. O pai mandou ele para as cruzadas. Vai lá para ver se você volta um pouquinho melhor, pirão perdido. Ele voltou com doença, ele voltou com tracoma, não é? Que foi uma doença que inclusive o levou à morte. Mas quando ele resolveu tomar a sua decisão, foi pelo motivo de ter rompido com seu pai. O pai inclusive processou ele porque ele estava dilapidando o patrimônio da família. Olha, isso é Francisco de Assis, eu estou falando de São Francisco de Assis. No dia que ele resolveu, ele mudou a sua vida. Ontem foi aniversário do nosso vovô Bezerra de Menezes, não é? Vovô Bezerra de Menezes se tornou espírita aos 57 anos de idade. Ele foi ateu. Ele deve ter negado muitas vezes a essas questões todas que depois ele abraçou com muito amor. Quando ele se encontra com a doutrina espírita, quando ele se encontra ou se reencontra com Jesus, ele abraça de verdade o movimento espírita hoje. Tem um traço religioso que o diferencia em todo lugar do mundo, graças a Bezerra de Menezes. Dentre outros, sobretudo ele. Todos nós temos o direito de errar. Todos nós temos o direito, os nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo também têm o direito de errar. Mas nós temos a obrigação de, uma vez reconhecendo por que estamos errando, a gente parar de errar e começar a consertar o que a gente fez de errado. E aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Aproveitar a oportunidade da nossa casa, a oportunidade da nossa família, aproveitar a oportunidade da nossa vida, dos talentos que eu recebi e usar isso em prol do bem. Usar isso em nome da minha regeneração moral, usar isso em nome do meu engrandecimento espiritual. Eu tenho obrigação de fazer isso. É a minha meta principal aqui na vida, é conhecer os meus poderes, os meus talentos e usar isso para o meu desenvolvimento espiritual. Para isso nós estamos aqui. A gente não veio aqui comer algodão doce, a gente não veio aqui comer maçã do amor, a gente não veio aqui passear no carrossel do parque, a gente veio aqui para simplesmente usar tudo isso como artefatos, mas sobretudo a gente veio aqui para fazer do nosso dia de amanhã um pouco mais do que o dia de hoje e fazer do dia de hoje um pouco mais do que o dia de ontem. Se eu só consigo dar um passinho, palmas para mim, porque antes eu nem um passinho eu dava. Se eu consigo dar 2 passinhos, palmas para mim, porque consegui dar 2 passinhos. Se eu consigo dar 20 passinhos, palmas para mim. Agora, se eu fico parado, me achando, me olhando no espelho, achando que eu sou a criatura mais linda que Deus já botou na face da terra, e eu fico sem saber o que fazer com tanta beleza, com tanta esperteza, com tanta inteligência, eu simplesmente estou jogando fora uma coisa que eu não tenho, que é o tempo. O tempo. O tempo é algo que nos é dado, quando a gente chega aqui tem uma ampulhetazinha daquela, sabe aquela ampulheta que fica descendo a areia? Pois é, todos temos uma ampulhetinha daquela, que tem a quantidade de areia necessária para aquilo que eu vim fazer aqui. O tempo das bobagens e o tempo da regeneração. O tempo dos erros e o tempo dos consertos, dos reparos. Eu tenho que estar o tempo inteiro me lembrando desta ampulheta, porque não faltam pessoas, gente, que na hora que a areia está prestes a acabar, diz, eu queria mais tempo, eu queria ficar mais, está tão bom aqui, eu queria fazer o que eu não fiz, eu queria abraçar pessoas, eu queria beijar pessoas, eu queria visitar pessoas. Olha, nunca deixem uma situação dessa para o último momento da vida de vocês. Embora a gente tenha assistido aí inúmeros exemplos de fatos da vida aproximando as pessoas, dando chances o tempo inteiro. Olha, veja bem, vou botar mais uma chance aí para você, presta atenção, vou tirar isso, vou botar aquilo.
Gente, é uma preocupação se a gente fosse fazer uma análise da vida da criatura humana, qualquer ser humano dessa terra, vendo o que é colocado e o que é tirado da sua vida para que ele possa acertar, a gente ia bater palmas para a natureza dos espíritos que nos assistem, porque realmente somente espíritos muito bons poderiam dar cabo de pessoas tão assim complicadas como a gente. Porque a gente é complicado, viu, gente? A gente gosta da coisa mais difícil. A gente gosta da guerra. A guerra é a coisa mais improdutiva que pode existir. A violência é a coisa mais errada que pode existir, não do ponto de vista moral, do ponto de vista racional. É caro, é difícil, é complicado, é arriscado e joga fora oportunidades existenciais importantes. Eu estive ontem em Maragogipe, é uma cidade que está hoje conflagrada por facções criminosas. Quando o porto, o estaleiro que estava sendo construído perto lá, começou, 3.000 pessoas foram para aquele lugar. 3.000 pessoas é um bom mercado para o tráfico de drogas. Então começou a surgir aí esse movimento e eles estão brigando entre um e outro e a morte é o tempo inteiro. Esses rapazes, esses espíritos que hoje estão nesta condição, eles hoje como seres encarnados precisam viver dentro da lama do mangue para não serem presos. Vocês já imaginaram uma pessoa dentro da lama do mangue? Eu vou dizer a vocês qual é a cena que me vem na cabeça. André Luiz no umbral. Pessoas que já estão antecipando vidas umbralinas na Terra. E eu digo, isso é coisa que gente inteligente possa fazer? Venda flores, amigo, porque pelo menos na sua mão, em vez de ter cheiro de lama, tem perfume. Faça qualquer outra coisa, porque é mais racional. Não estou falando aqui em nenhum tipo de conceito religioso, moral, estou falando de razão. Gastar bilhões e bilhões com navios, com bombas para destruir, podendo gastar muito menos para construir, para reformar, para estimular a humanidade a ser uma humanidade melhor. O século XXI não é o século da ilusão, é o século da verdade, por isso que nós estamos passando por muitas situações vexatórias. Nós estamos tendo capacidade de nos ver agora nus como os habitantes de Nínive, quando Deus manda Jonas avisar a Nínive: olha, diga aos ninivitas que se eles continuarem vivendo da forma que eles estão vivendo, eu vou mandar destruir aquilo lá. E aí Jonas fica com medo, não vai lá, como a gente também muitas vezes não cumpre os nossos mandatos aqui na terra, ele se esconde lá no fundo de um navio, até ser jogado pelos marinheiros no mar, ser comido por uma baleia. Essa história de Pinóquio vocês já conhecem, mas é Jonas que eu estou falando. E aí o que acontece? Quando ele resolve avisar o rei: olha, Deus disse que se vocês não tomarem jeito, ele vai destruir Nínive. O rei ordena que todas as pessoas vistam sacos de batata. E aí surge aquela expressão: o rei está nu, porque tira toda a coroa, toda a sua cara, e todas as pessoas são iguais. E Deus, inclusive, naquela história, resolve poupar Nínive, porque o homem entendeu que nós não somos diferentes uns dos outros, somos iguais. Somos seres divinos, somos filhos de Deus, nós estamos aqui para construir um reino de amor, nós não viemos aqui para brigar uns com os outros. Esse tempo de brigar uns com os outros nós já passamos quando nós fomos animais, quando os nossos espíritos, ainda destituídos da inteligência, viviam em corpos animais irracionais. A gente agia por instinto, a gente se digladiava e vencia um ao outro, mas até esses seres têm dignidade. Até esses seres só matam quando estão com fome. Até esses seres poupam os seus inimigos quando não é necessário matá-los. Mas nós aprimoramos os nossos instintos animais e vivemos na irracionalidade quando nós deveríamos já estar vivendo na égide do amor. Por isso, gente, aproveitem cada centímetro desta casa. Aproveitem cada letra de um livro desse que está aí. Aproveite cada palavra do que está sendo trocado com vocês e cada gota de energia salutar da psicosfera de uma casa que vibra no bem. Por quê? Porque aqui fora vocês talvez não encontrem esse maná.
Lá fora vocês vão encontrar uma situação muito difícil. Aqui é o lugar de reabastecer as energias. Aqui é o lugar de reabastecer as forças. Aqui é o lugar de reconstruir as almas para poder enfrentar o mundo lá fora, sendo cada um quem é de verdade e não aquilo que o mundo gostaria que a gente fosse. Porque todos vamos morrer. Eu não queria dar essa notícia, mas infelizmente eu tenho que dar essa notícia. Todos vamos. Todos vamos. E no dia que isso acontecer, que nós tenhamos a consciência de que nós fizemos o nosso trabalho, que nós tenhamos a consciência de que nós soubemos aproveitar cada segundo para poder verdadeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, juntos como seres encarnados, vivendo vida de encarnado. Então, se você tem necessidade, amigo, de ter uma coluna, uma costelinha quente de noite, se case. Paulo, de verdade, já dizia isso. É melhor casar do que abrasar. Então, não, vamos parar de hipocrisia e vamos viver a nossa vida como ser humano de verdade, mas se lembrando que nós somos poderosos. Que poder que nós temos de transformar as nossas vidas, transformar o rio de lágrimas em um oceano de esperança. Transformar os nossos prantos em orvalhos que desçam para irrigar a terra daqueles que não estão chorando, mas estão apenas lavando seus olhos com aquelas emoções que nascem do fundo da alma e que estão saindo para não voltar nunca mais. Nós temos o poder de nos amar uns aos outros. Nós temos o poder de decidir perdoar. Nós temos o poder de decidir mudar as nossas vidas, de não seguir as manadas, de virar no rumo da história e seguir o que manda a nossa inteligência, para que a gente possa verdadeiramente dizer de peito aberto que a gente ama Jesus, de que a gente ama a Deus, porque se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dizer: se você me ama, faça o que eu peço para você fazer. Como ele dizia aos seus discípulos, porque amor para Jesus não era esse negócio meloso da gente ficar, não era isso. Jesus nunca quis isso, porque senão ele teria a mais odiosa das vaidades humanas, que é aquela que nos leva ao egoísmo. Ele queria apenas que as pessoas confiassem nele, confiassem no que ele estava dizendo. E assim como ele já nos disse há 2000 anos, repetiu isso há 160 anos atrás, quando diz o Consolador prometido chega na forma de uma mensagem escrita por um professor de crianças para crianças, que somos todos nós, para nos ensinar a vivermos uma vida com mais dignidade, com mais amor, com mais leveza, com mais carinho, viver com mais saúde. Ninguém precisa sofrer nessa terra. A gente sofre aqui porque a gente gosta, porque a gente quer, porque se a gente quisesse, a gente não sofreria. A gente viveria a nossa vida com altivez, com autoridade, para podermos ensinar os nossos filhos, para poder ensinar os nossos companheiros que estão caídos aí hoje, para podermos amanhã, depois, mesmo desencarnados, voltarmos no centro espírita e darmos um texto aqui, e as pessoas olharem esse texto e dizer: que bacana, olha, ele voltou para escrever esse texto. Não precisa ser um nome pomposo, qualquer espírito que tenha feito sua passagem na terra e que hoje se encontre no plano espiritual e veja o quanto avançou pelas pequenas coisas que conquistou, ele pode vir aqui, como muitos fazem, dar o seu testemunho, estimulando aqueles que estão aqui a seguirem o seu caminho em direção ao bem. O bem vale a pena, amar vale a pena. O ódio, o rancor, o ressentimento só cria desordem, só facilita a queda, porque Manuel Filomeno diz: os espíritos estão caindo com um toque do dedo, porque melindrose aos extremos, não é? Ninguém pode falar nada, que todo mundo fica nervoso, fica aquilo outro, é natural ficar. Agora, é também obrigação nossa se recolher, entender a dor, para não ficar aí destilando ódio, destilando mágoa e criando os ressentimentos que são tão ruins para a sociedade. A nossa obrigação como espíritas é transformar o mundo.
fazer o mundo um mundo melhor. É o Espiritismo quem vai fazer isso? Não. Os seres humanos desta terra farão isso, independentemente de credo e de religião. A única esperança dos espíritos é que todas as religiões acreditem em Deus da mesma forma, acreditem na comunicabilidade entre vivos e mortos, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, fazendo com que todo o esforço da codificação se espalhe no mundo, trazendo a esperança de que nós vamos nascer, criar os nossos filhos para serem preparados para morrer e, acima de tudo, viverem dignamente e de maneira a oportunizar todas as chances que tiverem nesta vida, para que nós possamos realmente ter aqui um mundo de regeneração. Um mundo onde não haja mais dor, um mundo onde não haja mais sofrimento, um mundo onde não haja mais nenhum tipo dessas coisas que nos causam tanto mal. Para fazermos isso, nós só precisamos de uma coisa: acreditar. Como nosso irmão Moacir nos trouxe aqui, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar. Acreditar como seriam aqueles os discípulos de Jesus, dizendo ao nosso Mestre: Mestre, eu te amo porque eu confio em você, porque eu faço da minha vida aquilo que você esperaria que eu fizesse. Portanto, guia os meus passos para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje e um dia o sol da tua verdade nasça no meu coração, para que eu seja o grande semeador das tuas sementes nos corações daqueles que ainda não conseguem acreditar em ti. Fique com Deus, que assim seja.